Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a participação nesse evento importante, que é focado justamente nesses temas emergentes no campo da biotecnologia. Então, como a professora já mencionou, meu nome é Patrícia Aurélia Del Nero, eu sou professor de propriedade intelectual. O tema que eu escolhi para discutir com os senhores é breves reflexões acerca das patentes pipeline. Por que eu escolhi esse tema? Porque esse tema, por um lado, ele é pouco explorado pela doutrina e, por outro lado, e ao mesmo tempo, ele demanda uma série de questionamentos, inclusive no campo da jurisprudência. Então, no tocante à doutrina e no tocante à jurisprudência, o tema ainda não está segmentado, ou seja, nós não temos uma palavra final no tocante a esse fenômeno das patentes pipeline. Então, eu começo expondo o fundamento constitucional. Todo direito patentário, todo direito de propriedade intelectual, ele tem o seu fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil. E a Constituição, por seu turno, ao fundamentar, ao criar originariamente esse direito, no tocante à norma máxima, ela estabelece a lei fixar as condições e os requisitos essenciais para o reconhecimento de qualquer figura no campo da propriedade intelectual. E com as patentes de invenção, isso não é diferente. Então, no tocante às patentes de invenção, a matéria vem disciplinada, como bem sabem os senhores, na Lei de Propriedade Industrial, a Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula os direitos e as obrigações relativas à propriedade industrial. É importante chamar a atenção à data, a esse aspecto histórico da lei, porque nos anos 90, todo o nosso ordenamento jurídico ele foi realinhado em termos de normas, novas normas em vários segmentos distintos do direito de propriedade intelectual, inclusive do direito de propriedade industrial. E por quê? Basicamente por dois movimentos distintos e complementares entre si. Então, recuperando aquele momento histórico, era um momento histórico no qual os Estados Unidos retaliavam o Brasil justamente pelo argumento que o Brasil, nosso país, não teria um sistema de propriedade intelectual ou, em especial, um sistema de propriedade industrial forte. O que é um sistema de proteção forte? É aquele que possibilita o reconhecimento, especialmente no campo das patentes de invenção, para certos e determinados produtos estratégicos, como, por exemplo, fármacos, cosméticos, produtos na indústria alimentícia e, especialmente, a área que eu gosto de pesquisar, os produtos biotecnológicos, que têm ampla inserção, que têm ampla aplicabilidade em vários segmentos industriais. Então, esse foi um dos movimentos que atuaram perante o Congresso Nacional e perante o Estado brasileiro para que a nova lei de propriedade industrial fosse posta. Por outro lado, e ao mesmo tempo, foi levado a efeito, como conferencistas anteriores já devem ter mencionado aos senhores, o TRIPS, o Tratado Referente à Propriedade Intelectual. E como o Brasil é Estado parte do TRIPS, obrigatoriamente, ele deveria também realinhar, como de fato realinhou, todo o seu sistema de propriedade intelectual, inclusive introduzindo uma nova lei de propriedade industrial. Eu sempre penso que é importante
situar o estudioso no campo da propriedade intelectual para esses aspectos históricos que muitas vezes eles demonstram alguns problemas e algumas interpretações incoerentes que a nossa legislação possui. Pois bem, para chegar na patente pipeline e abordar a reflexão que eu aqui proponho com relação à sua constitucionalidade ou à sua inconstitucionalidade, vale a pena recuperar brevemente os requisitos essenciais que toda e qualquer patente de invenção, em qualquer área do conhecimento, em qualquer área da técnica, do estado da técnica, deve cumprir. Esses 3 requisitos são a novidade, a atividade inventiva e a aplicabilidade industrial. O conceito de novidade está justamente direcionado com a não divulgação daquilo que vem sendo criado pelo homem, que vem agregar trabalho intelectual à sua pesquisa. A atividade inventiva, na verdade, ela vai também sinalizar nesse sentido. É a contribuição humana para algo que se encontra na natureza, como, por exemplo, a transformação da biodiversidade, como o conferencista anterior mencionou. Por isso que a nossa biodiversidade é também estratégica para as patentes de invenção, em especial no campo da biotecnologia. E o último requisito é a aplicabilidade industrial, ou seja, a reprodução daquele produto, a reprodução daquele processo em larga escala industrial. Então, nesse sentido, no Brasil, a demonstração e a solicitação administrativa há de ser realizada perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, cuja sede, como sabem os senhores, é no Rio de Janeiro e tem as agências em cada estado da Federação Brasileira. Mas o que são as patentes pipeline? Na lei não vem expressamente positivado, consiste patente de invenção pipeline. Não. Sob a égide dos artigos 230, 231, 232 e 239, nós temos a sistematização de dispositivos jurídicos na legislação brasileira que permitem que uma patente depositada no exterior, e quando eu digo depositada, significa que não existe ainda o reconhecimento expresso do objeto protegido. É uma mera expectativa de direito, porque, como nós sabemos, a patente de invenção ela é caracterizada pela doutrina como um ato constitutivo. A expedição da carta patente é caracterizada como um ato constitutivo. Então, não houve ainda a constituição, o reconhecimento desse objeto. Então, foi um mero depósito realizado no escritório de patentes no exterior e que, por força desses dispositivos de lei, e tendo em vista a terminologia americana que foi adotada, pipeline, como se fosse uma ponte, como se fosse um tubo, um condutor, aquela tecnologia teria aplicabilidade em todo o território nacional, teria reconhecimento em todo o território nacional pelo prazo remanescente da data do depósito. E esse dispositivo, desde o início da promulgação da lei, chamou a atenção por vários aspectos. O primeiro aspecto que chama a atenção é que esses dispositivos específicos que protegem
essas patentes pipeline, eles entraram em vigor na data da publicação da lei. A lei como um todo, como toda sistemática nova de propriedade industrial, ela só entrou em vigor 1 ano após a sua publicação. Para a pessoa curiosa como eu, esse aspecto já chama atenção. Ora, porque alguns dispositivos da lei entrarem em vigor automaticamente e toda a lei de propriedade industrial, que era tão esperada e tão cobrada internacionalmente, entrar em vigor 1 ano após a data da sua publicação. Então, a entrada em vigor 1 ano após a data da publicação seria efetivamente para que o Brasil pudesse se preparar para levar a efeito as propostas novas, as propostas inovadoras que vêm expostas na lei. Então, para que o INPI, por exemplo, ele pudesse se realinhar administrativamente para receber, em especial, para ter condições de análise dessas novas patentes que eu mencionei aos senhores. E por que essa lei entra em vigor na data da sua publicação? Eu trouxe no texto escrito uma expressão do professor Canottilho, que é um notável jurista português, que ele caracteriza a expressão pipeline nos seguintes sentidos, entre aspas. A expressão pipeline designa tubo em que o produto se encontra em sua fase de desenvolvimento anterior à entrada no mercado. A concessão de patentes pipeline tem sido erroneamente criticada por alguns, por considerarem que essa proteção seria acrescida em termos retroativos, favorecendo assim os interesses das empresas farmacêuticas à custa dos interesses dos consumidores. Em sentido divergente, entende-se que só recompensando os investimentos realizados no passado é que se pode encorajar investimentos futuros. Então, essa é a caracterização e, ao mesmo tempo, a análise que o professor Canottilho, grande constitucionalista português, faz em obra específica com relação às patentes pipeline. A obra, a questão da constitucionalidade das patentes pipeline à luz da Constituição Federal Brasileira de 1988. Então, com relação ao primeiro argumento articulado com o professor, perfeito. A patente pipeline, ela não é retroativa, ela é extensiva. Ela puxa para o país na qual ela é depositada, como eu estou tratando do caso brasileiro, então ela atrai para o caso brasileiro o prazo remanescente para a vigência de patente. Ao mesmo tempo, toda e qualquer patente, em função do seu prazo de vigência, que é consideravelmente longo, ela tem como objetivo retornar os investimentos que foram levados a efeito pelo laboratório, pelas corporações transnacionais e até mesmo pelos pequenos inventores, sendo que a lei veda a figura do pequeno inventor, no caso específico da biotecnologia, por questões de biossegurança. Então, a figura da patente de invenção e a figura da patente pipeline, ela é direcionada, vocacionada para os grandes laboratórios, no caso, transnacionais, que devem ver reconhecida as suas patentes aqui no Brasil. E assim foi. Como esses dispositivos entravam em vigor na data da publicação da lei, vários depósitos foram realizados perante o Instituto Nacional
de propriedade industrial, que teve que se pronunciar, reconhecer ou não essas patentes que tinham já o seu depósito realizado no exterior. E a grande maioria dessas patentes foram reconhecidas pelo INPI. Portanto, mesmo divulgadas no exterior, ferindo nesse sentido o requisito primeiro, que é o requisito da novidade, da não divulgação. Então, as patentes foram aqui reconhecidas no território. E a jurisprudência, senhor José, farta, porque várias e várias patentes foram questionadas judicialmente. Em especial, eu trouxe para os senhores jurisprudência do Egrégio Tribunal Regional Federal da Segunda Região. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região abrange o estado do Rio de Janeiro no rol da sua competência. E, nesse sentido, lá existe, em primeiro grau de jurisdição, várias específicas para ajudar questões referentes às patentes e todas as matérias referentes à propriedade industrial. Então, uma ementa, direito de propriedade industrial, termo acordo da vigência da patente estrangeira revalidada no Brasil, pipeline, nos termos do parágrafo 4º do artigo 230 da Lei 9.279 de 96. Contagem do prazo a partir do primeiro depósito no país de origem e não do depósito do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, com a vigência da exclusividade no Brasil pelo período remanescente da patente deferida no exterior, limitado ao prazo de 20 anos. Artigo 40 da Lei 9.279. O relator desse acórdão é o desembargador André Fontes, grande pesquisador na área de propriedade intelectual, na área de propriedade industrial. E nessa mesma turma, nós tínhamos divergências de julgado. Alguns desembargadores entendiam e reconheciam o prazo remanescente e outros tantos não reconheciam. Enfim, a questão até hoje não é pacífica. Em função dessa falta de orientação jurisprudencial uniforme, foi proposta pela Procuradoria-Geral da República a ação direta de inconstitucionalidade número 4.234, de 24 de abril de 2009. Acrescento ainda dos dispositivos propostos na ação direta de inconstitucionalidade o princípio da soberania nacional. Pois não, eu já estou finalizando. O princípio da soberania nacional, que na medida em que nós temos uma lei, necessário se faz que o país, a partir do seu ordenamento jurídico, cumprindo os requisitos, cumprindo os pressupostos, ele tenha soberania nacional suficiente e não introjete automaticamente patentes que não tiveram o exame de mérito, o exame dos requisitos essenciais. E também, agora, com as novidades, com as emendas referentes à lei, nós temos também a obrigatoriedade para determinadas patentes estratégicas da anuência prévia da Anvisa. Então, nada disso foi cumprido, foi verificado por essas patentes de invenção que recebem a terminologia norte-americana de pipeline. Eu chamo a atenção dos senhores, já que meu tempo chega
ao final, como foi anunciado pelo cartaz, que a questão se encontra aberta, que a questão ainda se encontra à discussão, mesmo porque o Supremo Tribunal Federal ele não decidiu em caráter de definitividade essa questão. Espero eu que essa questão seja decidida quanto antes. E, ao mesmo tempo, eu trazendo esse tema de forma muito breve, porque trata-se de um tema complexo, e que possui inúmeras implicações, tanto no campo nacional como no campo internacional, eu trago o tema para a reflexão dos senhores com relação ao estudo, com relação à hermenêutica no campo constitucional, no tocante a essas patentes que foram mecanismos dispostas em pontuais artigos da lei e que não estão no contexto do tratado referente à propriedade intelectual pactuado pela Organização Mundial do Comércio, no qual o Brasil é Estado-parte. E eu finalizo para chamar a atenção para que os senhores, caso tenham interesse nesse tema, investiguem, procurem, acompanhem perante o Supremo Tribunal Federal essas questões. E para fechar o meu pronunciamento, eu mais uma vez agradeço a professora Thaisa, quero agradecer ao Tiago, que aqui está do meu lado, que foi ele que deu todo o apoio logístico, com a maior atenção, com o maior carinho, para que eu pudesse participar desse evento. Fica registrado de público, Tiago, e encerro com uma frase do Chaplin: seja qual for o entendimento dos senhores, pró-constitucionalidade ou pró-inconstitucionalidade das patentes pipeline. O Chaplin, ele diz o seguinte, que os nossos esforços desafiem as barreiras das impossibilidades. Lembrai-vos que os grandes feitos da história foram conquistas do que parecia impossível. E penso eu que no campo do estudo, que no campo da pesquisa, nós não podemos considerar as impossibilidades. Nós temos que avançar no conhecimento no campo da propriedade industrial, em especial no campo da proteção da biotecnologia, sempre. Muito obrigada pela atenção.